Existe uma poderosa oração para você fazer enquanto dorme. É a oração do Salmo 91. Aprendi que é de suma importância orarmos antes de dormir, para que tenhamos sonhos proféticos, revelações divinas e um descanso em paz. Muitas vezes o inimigo tenta interferir nos nossos sonhos, com imagens perturbadoras, angústia e inquietação. Mas hoje, em nome do Senhor Jesus, isso vai mudar. Você que tem sofrido com insônia, dificuldade para dormir, ansiedade noturna, você pode deixar esta oração tocando ao fundo enquanto adormece. E eu declaro: você terá uma noite abençoada, tranquila e cheia da presença de Deus. Agora, com fé, escute atentamente o Salmo 91. Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não temerás o terror da noite, nem a seta que voa de dia, nem a peste que anda na escuridão, nem a mortandade que assola ao meio-dia. 1.000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra alguma. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão novo e a serpente. Porque tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. E a partir de agora, deixe o volume bem baixo, pois farei uma longa oração durante sua noite de sono, para que se sinta bem e tenha uma noite tranquila e reparadora. Pai amado, em nome do teu Filho Jesus Cristo, eu me coloco na tua presença neste momento sagrado da noite. Enquanto o mundo se silencia lá fora, enquanto as luzes se apagam e os sons cessam, meu coração se volta a ti, Senhor. Eu te apresento agora esta vida preciosa que ouve esta oração, esta alma que busca em ti descanso, conforto, segurança, paz. Sim, Pai, eu apresento esta pessoa diante do teu altar de amor. Visita agora, Senhor, o quarto dela. Que os teus anjos se posicionem ao redor da cama, como guardiões silenciosos da tua presença. Que teu Espírito Santo envolva o ambiente como uma brisa suave, trazendo alívio ao corpo cansado e acalmando a mente que tanto pensou durante o dia. Acalma agora os pensamentos agitados, Senhor. Acalma o coração que talvez esteja acelerado. Tira o peso dos ombros. Remove o medo do amanhã. Dissipa a ansiedade que tenta roubar a paz. Senhor, nesta noite eu oro contra toda ansiedade, todo medo oculto, todo receio sobre o futuro. Em nome de Jesus, eu declaro que esta mente será livre. Livre para descansar, livre para sonhar, livre para crer. Que os pensamentos que perturbam cessem agora, como as ondas do mar que se acalmam diante da tua voz. Que ela sinta neste exato momento um alívio que não vem das circunstâncias, mas da tua graça que sustenta. Visita agora a família desta pessoa, Senhor. Cada membro, cada história, cada necessidade. Tu conheces os detalhes de cada relação, os silêncios que doem, as palavras que feriram, as distâncias que surgiram. Eu te peço, sopra teu amor sobre este lar. Que haja reconciliação onde houver conflito. Que haja diálogo onde houver silêncio. Que haja perdão onde houver ferida. Restaura os laços familiares, Pai. Que esta casa seja morada da tua paz e não de tensões. Que haja riso, que haja abraço, que haja unidade. Senhor, eu também coloco diante de ti
as dores do coração desta pessoa, aquilo que ela não conseguiu dizer para ninguém, a dor que ela carrega por dentro, talvez há muito tempo, talvez um luto, uma decepção, um abandono. Senhor, entra nos cômodos secretos da alma dela agora, toca onde dói, fala onde o silêncio grita, cura onde o trauma deixou marcas. Que ela saiba com toda certeza que o Senhor está presente até nas lágrimas que ninguém viu. E quando o corpo dói, Senhor, tu também vês. Toca agora nas enfermidades físicas, toda a dor nas costas, na cabeça, nos ossos, nos nervos, toda inflamação, todo cansaço excessivo, todo sintoma que rouba o sono. Pai, o teu toque cura, o teu sopro restaura, e eu creio que nesta madrugada haverá alívio, que ela sinta o corpo relaxar, o coração desacelerar, os músculos cederem ao descanso. Em nome de Jesus, eu declaro que o sono venha tranquilo, reparador e que amanhã ela acorde renovada como águia. Coloco agora, Senhor, o futuro profissional desta vida nas tuas mãos. Os sonhos que ela tem, as metas, as oportunidades, as portas que ainda não se abriram. Senhor, tu sabes da capacidade que ela tem. Tu vês o esforço que ninguém aplaude. Tu conheces as lutas internas para não desistir. Eu te peço, honra essa persistência. Surpreende com portas que ninguém pode fechar. Dá sabedoria para cada decisão. Tira as pressões que sufocam. Que o trabalho dela não seja um fardo, mas um campo de realizações. Um lugar onde a tua luz brilhe através dela. E, Senhor, nesta noite eu clamo por paz. Paz que excede todo entendimento. Paz que acalma tempestades internas. Paz que enche o coração de esperança. Paz que não depende de notícias boas ou de certezas externas. A paz que vem de ti e só de ti. Que ela sinta essa paz agora. Que se entregue ao teu cuidado, sabendo que o Senhor vela por ela enquanto ela dorme. Que nenhuma praga chegue à casa dela. Que nenhum mal entre por aquela porta. Que toda influência do inimigo seja repreendida agora, em nome de Jesus. Eu coloco o sangue do Cordeiro sobre cada batente, sobre cada parede, sobre cada canto desse lar. Que este seja território santo. Que todo espírito de tristeza, de insônia, de inquietação, seja agora expulso pelo poder do teu nome. Que venha agora a tua presença doce e eterna. Que os teus anjos acampem-se ali, em silêncio, vigiando o descanso da tua filha, do teu filho. Pai, muito obrigado por este momento. Obrigado por estar tão perto. Obrigado porque, mesmo que essa pessoa não tenha palavras agora, o teu Espírito intercede com gemidos inexprimíveis. Obrigado porque o Senhor não rejeita um coração quebrantado. Obrigado porque nesta madrugada, algo novo está nascendo dentro dela. Um tempo novo. Um tempo de leveza. Um tempo de restauração. Senhor, ainda quero orar por todos os sonhos dessa pessoa. Os sonhos que ela quase esqueceu. Os que ela teve medo de contar para alguém. Os que parecem distantes demais. Senhor, se esses sonhos vieram do teu coração, então sopra a vida sobre eles. Dá sinais. Abre caminhos. Sustenta a fé. Tira o medo de tentar. Dá coragem de avançar. E se algo não for da tua vontade, mostra com amor e redireciona com tua mão de pai. E eu oro também por relacionamentos. Se ela estiver esperando alguém, Senhor, prepara o coração dela primeiro. Que ela saiba o quanto é amada por ti antes de esperar ser amada por alguém. Que ela nunca se sinta sozinha, porque o Senhor é companheiro fiel. E se ela já estiver com alguém, abençoa essa união. Tira o que atrapalha, fortalece o que é bom, ajuda no diálogo, no perdão, na compreensão. Senhor, eu oro por proteção emocional, que ela não absorva as dores do mundo ao seu redor, que saiba se proteger daquilo que fere, que confunde, que desanima. Que ela escolha a cada dia alimentar a fé e não o medo. Que a tua voz seja mais forte, que ela saiba discernir o que vem de ti e o que não vem, e que jamais se esqueça. Ela é filha amada, guardada, escolhida. Agora, Pai, eu peço que o sono venha, como um presente teu, um sono profundo, tranquilo, cheio de sonhos bons. Que amanhã seja um novo começo, que ela acorde sorrindo, sentindo-se leve, renovada, abraçada por ti. E que ao longo do dia
ela perceba os pequenos sinais do teu cuidado. Um detalhe, uma mensagem, um abraço, uma oportunidade. Que ela saiba, o Senhor está com ela em tudo. Em nome de Jesus, eu declaro, esta noite será diferente. Uma noite de descanso verdadeiro, de paz inabalável, de cura interior, de reencontro com a esperança. E ainda assim, Senhor, mesmo quando o mundo parecer escuro e confuso, eu te peço que essa pessoa não se sinta perdida, que ela saiba que há um farol constante iluminando seu caminho. A tua palavra, a tua presença, o teu amor. Que mesmo que os ventos da vida soprem forte, mesmo que venha a tristeza ou a dúvida, ela saiba que não está sozinha. Tu estás com ela. E o teu amor não falha, não desiste, não se atrasa. Nesta noite, Pai, eu peço que o coração dela se sinta envolvido por esse amor. Que ela se permita descansar não apenas o corpo, mas também a alma. Que largue as preocupações agora. Que solte o controle das coisas que não pode resolver esta noite. Que descanse no fato de que o Senhor já está trabalhando nos bastidores da sua vida. Já está preparando caminhos, respostas, pessoas, milagres. Que ela confie, apenas confie, como uma criança no colo do Pai. Senhor, visita os pensamentos mais profundos dela, aqueles que nem ela mesma sabe explicar, as sensações estranhas, as lembranças ruins, as comparações que ferem, as culpas que pesam. Leva tudo, Pai. Limpa esse coração com teu amor. Renova o interior dela com teu espírito, que ela se sinta leve, livre, inteira. Eu oro também por aqueles que ela ama, pelos filhos, se os tem, pelos pais, pelos amigos, pelas pessoas que fazem parte da sua história. Abençoa todos eles com saúde, paz, alegria, que nenhuma seta do inimigo toque neles, que nenhum mal prevaleça, que haja harmonia, respeito, empatia entre todos, que os vínculos sejam fortalecidos e as mágoas dissolvidas. E se houver alguém que a feriu, Senhor, ajuda-a a perdoar. Não com esforço próprio, mas com a força que vem do teu espírito. Ensina-a a soltar o peso do rancor, a deixar o passado no passado. Mostra a ela que perdoar é uma chave de libertação, não para o outro, mas para si mesma. Que ela entenda que, ao perdoar, ela se abre para viver o novo de Deus. Senhor, eu oro agora por estabilidade emocional. Que essa pessoa não seja como uma folha levada pelo vento. Que ela tenha raízes profundas em ti. Que não se abale com críticas injustas, com palavras negativas, com o olhar dos outros. Que ela saiba quem é em ti, amada, escolhida, cuidada. Que sua identidade esteja firmada no céu e não nas opiniões terrenas. E quando vierem dias difíceis, porque eles virão, que ela saiba que não precisa enfrentá-lo sozinha. Que o Senhor caminha com ela. Que o Senhor sustenta, consola, fortalece. Que nos dias bons ela te louve com alegria. E nos dias ruins ela te busque com confiança. Porque em todos os dias o Senhor é fiel. E não há dia em que a tua graça não seja suficiente. Eu oro também por provisão, Pai. Que nada falte nesta casa. Que haja pão na mesa, luz nos olhos e gratidão no coração. Que haja portas abertas onde antes havia muros. Que ela veja teu favor nas pequenas coisas. Numa conta paga, numa compra realizada, numa oferta recebida. Que ela nunca se esqueça de que é o Senhor quem sustenta todas as coisas, até mesmo os detalhes invisíveis. Visita, Senhor, agora o futuro dela, os sonhos que ainda não se realizaram, os desejos guardados, as metas escritas num caderno antigo, os projetos que ela teve medo de começar. Sopra teu vento sobre tudo isso. Traz vida ao que parecia esquecido. Direciona, abre caminhos, confirma com sinais. Que ela saiba discernir o tempo certo de agir, o tempo de esperar, o tempo de deixar ir. Pai, nesta noite, eu oro também pelas lágrimas, porque talvez ela tenha chorado escondida. Talvez tenha sorrido por fora, mas sentindo um aperto por dentro. Talvez tenha segurado muita coisa sozinha. Mas hoje, Senhor, ela não está mais sozinha. Hoje ela pode simplesmente descansar. Pode deixar que o Senhor a abrace. Pode confiar que o Senhor a compreende melhor do que ninguém. E quando ela não souber o que orar, que ela apenas diga teu nome, Jesus.
porque só esse nome já carrega cura, paz, força e salvação. Que ao pronunciar teu nome, a atmosfera do quarto mude, que a opressão vá embora, que a angústia desapareça, que a alma dela sinta o teu toque suave. Jesus, Jesus, fica aqui com ela. Senta ao lado da cama, toma pela mão, fala baixinho no coração dela que está tudo bem, que o pior já passou, que o amanhã está em tuas mãos, que ela pode dormir sem medo, porque o Senhor vela por ela, porque o Senhor não dorme, não cochila, porque enquanto ela descansa, o Senhor age. E eu sei, Senhor, que esta noite será marcada por algo novo, que haverá cura nesta madrugada, que haverá recomeço, que algo invisível, mas poderoso, acontecerá enquanto ela dorme, que os céus estarão movendo coisas por ela, que o teu espírito estará sussurrando palavras de vida dentro dela, que o teu amor será mais forte do que qualquer dor. Então eu te agradeço, Pai, por esta vida linda que o Senhor criou com tanto carinho, por este coração que ainda crê, apesar de tudo, por esta alma que busca a tua luz, mesmo em meio às sombras. Eu te agradeço porque o Senhor nunca a abandonou, nunca a deixou só e nunca deixará. Continua a tocar, Senhor. Continua a embalar esta noite com tua presença. Que ela durma como uma criança segura nos braços do Pai. Que o sono dela seja profundo, sem interrupções. Que ela acorde renovada, com o coração leve, com a mente tranquila, com a alma aquecida pela tua presença. E que, ao abrir os olhos pela manhã, a primeira coisa que ela sinta seja gratidão. Gratidão por mais um dia, por mais uma chance, por mais uma oportunidade de viver para ti. Que ela saiba que tudo está sendo cuidado, tudo está sendo preparado, que o teu amor nunca falha. Pai, o teu amor é tão profundo que não se mede por lógica, não se explica com palavras humanas, mas se sente, se percebe, se revela. E eu te louvo por esse amor que agora envolve essa vida com ternura. Sim, Senhor, o que essa pessoa mais precisa agora não é de respostas imediatas, nem de soluções prontas. É do teu colo, é da tua paz, é da certeza de que ela não está sozinha. Pai, eu continuo te pedindo, acalma qualquer pensamento que ainda esteja correndo, qualquer preocupação insistente. Às vezes o coração insiste em repassar as cenas do dia, as falas, os erros, os receios do amanhã. Mas nesta noite, Senhor, eu peço que esses pensamentos desacelerem, como folhas caindo suavemente de uma árvore. Que os pensamentos dela sejam alinhados com os teus pensamentos, que são de paz e não de mal. Toca também, Senhor, na autoestima dessa pessoa. Toca na maneira como ela se vê. Quantas vezes ela se comparou com outros, achando que era menos, que não era capaz, que não era suficiente. Mas nesta noite, Pai, eu declaro que toda mentira do inimigo sobre sua identidade seja quebrada agora, em nome de Jesus. Que ela entenda, ela foi feita à imagem do Deus Criador. Ela carrega valor, ela carrega propósito, ela carrega a tua essência. E mesmo com todas as suas falhas, mesmo com todas as marcas, o Senhor a ama exatamente como ela é. E esse amor não muda, não se afasta, não esfria. Que ela aceite esse amor, Senhor. Que pare de se culpar por coisas que já foram perdoadas. Que pare de se esconder atrás da dor. Que se levante por dentro. Que volte a sorrir, não porque tudo está perfeito, mas porque a tua graça a sustenta. Senhor, eu oro por equilíbrio. Que essa pessoa consiga equilibrar as áreas da sua vida com sabedoria. O trabalho, os relacionamentos, o tempo consigo mesma, o tempo contigo. Que ela não se sobrecarregue tentando agradar a todos. Que aprenda a dizer não quando for necessário. Que respeite os próprios limites. Que cuide de si com carinho, com compaixão. Que trate a si mesma com a mesma bondade que oferece aos outros. E, Senhor, se houver alguma decisão importante a ser tomada, dá a direção. Mostra o caminho com clareza. Que não haja confusão, nem pressa, nem ansiedade. Que ela aprenda a esperar pelo tempo certo. Que ela confie mais na tua condução do que nas suas próprias urgências. Porque o Senhor nunca se atrasa. E tudo que vem de ti, vem com paz. Não com peso, não com dúvida, mas com paz. Pai, também coloco diante de ti os medos escondidos.
aqueles que ela talvez nunca tenha dito em voz alta. Medo do futuro, medo de perder alguém, medo de fracassar, medo de não ser amada, medo de tentar de novo. Senhor, tua palavra diz que o teu amor lança fora todo medo. Então agora, com o teu amor, invade cada cantinho do coração dela e expulsa esses medos. Que eles percam força, que eles sejam vencidos. Que ela respire fundo agora e sinta alívio. Sinta segurança, sinta proteção. E quando vierem dias em que ela não tiver forças, lembra-a, Senhor, que a tua força se aperfeiçoa na fraqueza, que ela não precisa fingir estar bem o tempo todo, que pode correr para os teus braços sempre que sentir que está caindo, porque ali, nos teus braços, há descanso, há acolhimento, há abrigo. Senhor, continua a vigiar esta noite, que a atmosfera do quarto continue tomada pela tua presença, que nenhum som externo atrapalhe o descanso, que nada roube essa paz tão preciosa, que cada célula do corpo dela entre em estado de repouso, que o coração desacelere, que os olhos se fechem com confiança, que a alma se renda à tranquilidade que só o Senhor pode dar. Eu também oro, Pai, por direção espiritual. Que essa pessoa cresça no conhecimento da tua palavra, que a Bíblia se torne uma fonte diária de vida para ela, que ela se encante novamente pelas Escrituras, que encontre respostas, conforto, direção, que cada versículo se torne uma semente plantada no seu coração, que essa semente cresça, floresça, frutifique, e mesmo que hoje ela não esteja sentindo nada, nenhuma emoção, nenhuma euforia, que ela saiba que o Senhor continua ali, porque tua presença não depende de sentimentos. Ela é constante, ela é firme, ela é fiel. Que ela confie nisso, que aprenda a caminhar por fé, não por vista, que mesmo no silêncio, creia que o Senhor está agindo. Senhor, eu oro agora por um tempo novo, uma estação de esperança, de cura, de descanso emocional, de realizações, que os dias à frente sejam leves, que a vida se torne mais simples, que ela perceba a beleza nos detalhes, no sol que entra pela janela, no café quente, no abraço sincero, no vento no rosto, que ela redescubra o prazer de viver e que mesmo que as tempestades não cessem de imediato, que ela descubra a paz de caminhar sobre as águas, a paz de saber que o Senhor está no barco com ela, e que mesmo quando tudo parecer perdido, o Senhor continua no controle, continua sendo Deus e nunca falhou. Obrigado, Senhor, por esta noite. Obrigado por estar aqui. Obrigado porque o Senhor não dorme, mas vela por nós. Que esta alma preciosa descanse agora, em ti completamente. Que não haja medo, que não haja culpa, que não haja agitação. Que haja apenas um sentimento profundo de confiança, de segurança, de amor. Pai, mesmo agora, enquanto essa pessoa repousa, eu creio que o Senhor continua ministrando sobre a vida dela. Porque o teu amor não tem pausas, não se limita a horários, não se cansa. O teu amor é contínuo, é presente, é mais real do que tudo o que os olhos humanos podem ver. E é esse amor que eu peço que a envolva completamente nesta noite. Do alto da cabeça à planta dos pés. Que cada parte do corpo dela receba esse toque de ternura que só vem do Senhor. Senhor, eu oro também pelas áreas da vida dela que estão confusas, mal resolvidas, paradas. Situações que parecem sem saída, relacionamentos que não se definem, decisões que foram adiadas. Eu oro por clareza, por sabedoria, por respostas. Que o Senhor ilumine como um farol cada uma dessas áreas, mostrando o que precisa ser feito, o que precisa ser encerrado, o que precisa ser reconstruído. Às vezes, Pai, a vida parece um emaranhado de coisas difíceis, mas o Senhor vê cada fio solto, e o Senhor é o único que sabe como alinhar todas as coisas. Então eu te peço, alinha, organiza, acalma, direciona. E se por acaso essa pessoa se sentir cansada de lutar, cansada por dentro, que o Senhor a carregue no colo, que ela não precise fingir força diante de ti, que ela saiba que ser fraca diante do Pai é seguro, que ela possa apenas respirar fundo agora e deixar que o Senhor a sustente.
Eu oro agora, Senhor, por relacionamentos quebrados, por amizades que se afastaram, por laços que se romperam, por silêncios que gritam mais do que palavras. Visita essas histórias, visita os corações envolvidos, traz cura, traz reconciliação, se for da tua vontade. Ou traz paz, se o caminho for o de seguir em frente. Mas que a dor desses rompimentos não continue sangrando por dentro. Que haja encerramento, maturidade, entendimento. Que ela saiba lidar com as perdas sem se perder nelas. E se essa pessoa estiver se sentindo sozinha, que o Senhor seja a companhia. Que ela perceba a tua presença de forma real. Que sinta como se estivesse mesmo sendo abraçada agora. Que haja consolo para a alma. Porque ninguém entende melhor a solidão do que o Deus que vê até quando uma lágrima cai em silêncio. E eu oro por restauração emocional completa. Se houve abuso, que o Senhor cure. Se houve humilhação, que o Senhor eleve. Se houve rejeição, que o Senhor afirme. Se houve abandono, que o Senhor preencha. Tudo que foi vivido e deixou marcas, que agora seja tratado pelas tuas mãos de Pai. Que ela se sinta inteira de novo, valiosa, forte, amada. Pai, eu oro por alegria. Sim, aquela alegria que não depende de eventos bons ou de surpresas. Aquela que vem de dentro, que brota da paz de saber que tudo está sendo cuidado. Que ela volte a sorrir com leveza. Que cante sozinha. Que dance na cozinha. Que admire o céu. Que se encante com a vida outra vez. Que perceba que os dias bons ainda não acabaram. Que há motivos para esperar o amanhã. Senhor, também oro por propósitos. Que essa pessoa descubra o porquê está aqui. Que perceba que não existe por acaso. Que não nasceu sem sentido. Que foi criada com uma razão, com um destino, com algo a realizar que só ela pode cumprir. Que cada dia a leve um pouco mais perto de viver esse chamado. Mesmo que não seja algo grandioso aos olhos do mundo, que seja grandioso aos teus olhos. Porque às vezes, servir em silêncio, cuidar de alguém, escutar com atenção, já é viver o teu propósito. E se ela estiver frustrada com a própria caminhada, sentindo que poderia ter feito mais, que deixou passar oportunidades, que se perdeu no meio do caminho, que ela receba agora uma nova chance. Que saiba que o Senhor não olha para o passado com condenação, mas com amor restaurador. Que hoje pode ser um recomeço, um ponto de virada, uma nova página. Senhor, continua agora acompanhando cada batida do coração dela, que sejam ritmadas pela tua paz. Que não haja pressa, nem correria, nem angústia. Apenas um compasso suave de quem está sendo cuidado, e que cada respiração dela seja como um suspiro de alívio, como quem está finalmente soltando os pesos e se permitindo descansar. Pai, obrigado porque o Senhor é um Deus que não impõe, mas convida, que não obriga, mas atrai. E é assim que eu oro, que essa pessoa se sinta atraída a estar contigo todos os dias, que cada vez mais sinta vontade de orar, de te buscar, de confiar, que perceba que não precisa de rituais complicados para estar na tua presença. Basta um pensamento voltado a ti, uma frase sussurrada, um coração disponível. Obrigado por estar presente nesta noite. Obrigado porque sei que há um mover invisível acontecendo agora mesmo. Obrigado porque há anjos ao redor deste lar, porque há cura sendo liberada, porque há paz sendo derramada, e eu oro por um novo tempo, Senhor. Que os próximos dias sejam diferentes. Que esta pessoa acorde com mais leveza, mais fé, mais clareza. Que a presença do Senhor continue acompanhando cada passo, cada decisão, cada encontro. Que a paz desta noite transborde para os dias que virão. Que ela se lembre sempre. O Senhor está por perto. Sempre. Senhor, mesmo que tudo ao redor esteja em silêncio, eu sei que o céu continua em movimento. Sei que o Senhor está aqui, no ambiente desse quarto, envolvendo essa pessoa com o teu cuidado, com o teu zelo, com tua presença tão doce, tão real. Obrigado, Pai, por ser tão próximo, por ser um Deus que não se ausenta, não se distrai, não se esquece de nenhum detalhe. Agora, Senhor, eu quero orar pelas sementes que essa pessoa tem plantado na vida. Sementes de bondade, de oração, de esforço, de serviço. Mesmo aquelas que ela nem se lembra mais que plantou,
o Senhor lembra, e nenhuma boa ação passa despercebida aos teus olhos. Por isso, Pai, eu clamo por colheitas, que chegue o tempo de frutos, que as sementes brotem em bênçãos visíveis, que tudo o que ela fez com amor, com integridade, com fé, comece a florescer de volta em sua direção, mesmo que tenha plantado em lágrimas, que agora colha com alegria. E se por algum motivo houver áreas da vida onde tudo parece estéril, onde nada nasce, onde nada muda, onde o tempo passa e os resultados não aparecem, eu peço que o Senhor envie vida, que haja fertilidade emocional, espiritual, financeira, profissional, que essa pessoa veja progresso, que veja crescimento, que veja resultado, mas que aprenda também a confiar nos processos, mesmo quando eles forem longos. Que ela compreenda que a espera não é perda de tempo, é preparação. Que o Senhor nunca desperdiça uma estação, mesmo a mais silenciosa. Que tudo está contribuindo para algo maior, algo bom. Senhor, eu oro agora por contentamento. Que essa pessoa consiga desfrutar do que já tem. Que veja valor no que já conquistou. Que não viva apenas correndo atrás do que falta, mas que aprenda a agradecer com profundidade por cada pequeno milagre do cotidiano. Pela cama em que dorme, pelo teto que a cobre, pela água que bebe, pelo alimento, pelas pessoas, pela vida. Dá a ela, Pai, um olhar renovado sobre tudo. Que veja beleza onde antes via rotina. Que veja propósito onde antes via cansaço. Que cada manhã seja um convite novo à gratidão. Senhor, se houver também algum tipo de prisão emocional, algo que ainda prende essa pessoa ao passado, uma lembrança dolorosa, uma culpa mal resolvida, uma palavra cruel que ela ouviu e carregou. Eu peço que o Senhor liberte, que ela não viva mais aprisionada ao que foi, que se sinta livre para viver o novo, livre para sentir leveza, livre para ser ela mesma. Que nenhuma mentira do passado defina o presente dela. Que nenhuma marca velha sufoque o que o Senhor quer fazer agora. E se por acaso houver alguém que ainda ocupa espaço demais dentro dela, alguém que a magoou, alguém que se foi, alguém que ficou como uma ausência pesada, eu peço que o Senhor preencha esse espaço com teu amor, que essa pessoa não viva presa a ausências, mas cheia da tua presença. Senhor, se há em seu coração um desejo profundo de recomeçar, de reescrever sua história, de fazer diferente, então guia esse novo começo. Mostra o primeiro passo. Ajuda a sair do ciclo antigo. Que não haja mais autossabotagem, procrastinação ou medo. Que essa pessoa se sinta autorizada por ti a viver uma nova fase. Que não espere mais pela aprovação dos outros, mas se mova na certeza de que o Senhor está com ela. E quando o medo de falhar vier, lembra que falhar faz parte de crescer. Que ninguém acerta sempre. Que ninguém precisa ser perfeito para ser amado. Que a tua graça é suficiente e que em cada tropeço o Senhor está ali, pronto para ajudar a levantar. Pai, eu também oro pelas palavras que essa pessoa tem escutado. Que ela saiba filtrar o que entra no seu coração. Que não absorva críticas destrutivas, nem julgamentos maldosos. Que o ouvido dela seja treinado para ouvir mais a tua voz. Que ela se alimente de palavras que edificam, que animam, que curam. E, Senhor, que da boca dela também saiam palavras de vida. Que o que ela falar traga consolo, ânimo, esperança para os outros. Que sua voz seja instrumento teu. Que sua fala leve paz. Que sua presença seja leve onde quer que vá. Pai, se essa pessoa estiver vivendo alguma batalha mais espiritual, mesmo que não perceba, eu te peço agora, cerca ela com a tua armadura. Coloca sobre ela o capacete da salvação, o escudo da fé, a espada do Espírito. Protege seus pensamentos, protege seus sentimentos, protege sua identidade. Que nenhum ataque do inimigo prospere, que toda seta seja quebrada, que toda mentira seja calada, que todo espírito de opressão, escuridão, confusão ou tormento seja expulso agora, em nome de Jesus. E que no lugar disso tudo venha a tua luz. Que a atmosfera desse quarto seja de paz absoluta. Que os anjos do Senhor façam guarda ao redor da cama dela. Que todo o ambiente espiritual se alinhe com a tua presença. Que nenhuma perturbação atrapalhe o sono, nenhum pesadelo, nenhuma inquietação.
Que esta seja uma noite santa, consagrada ao descanso. E mesmo enquanto dorme, que o espírito dela continue em comunhão contigo. Que sonhos proféticos aconteçam, que visões venham, que respostas apareçam no coração. Que o Senhor continue falando com ela, mesmo em silêncio. E amanhã, quando os olhos dela se abrirem, que haja alegria, que haja disposição, que haja uma certeza no peito. Algo mudou, algo foi curado, algo foi restaurado. Senhor, continua sussurrando ao coração dela agora, como só o Senhor sabe fazer. Senhor, há algo tão precioso na quietude da madrugada. Quando o mundo desacelera e o barulho cessa, é como se a alma finalmente encontrasse espaço para respirar, para te ouvir, para se render. E é nesse espaço sagrado que eu continuo orando por essa vida tão amada por ti. Pai, continua agora cuidando dos sentimentos que ela ainda não conseguiu organizar. Aquilo que ainda confunde, que ainda machuca, que ainda pesa. Talvez existam perguntas sem resposta, ciclos que não se fecharam, ou até mesmo coisas que ela evita pensar, com medo do que pode sentir. Mas eu oro para que nesta noite ela se sinta segura para entregar tudo, sem precisar entender tudo, sem precisar consertar sozinha, apenas entregar e descansar. Senhor, se houver no coração dela o cansaço de carregar responsabilidades demais, responsabilidades que às vezes não são nem dela, que o Senhor alivie esse fardo, que ela aprenda a dizer não com amor, que saiba colocar limites saudáveis, que aprenda a respeitar seu próprio tempo, seu corpo, seu ritmo. Que o Senhor ensine a ela que se cuidar também é um ato de fé, também é uma forma de honrar a vida que o Senhor lhe deu. E se houver medo de ser rejeitada por escolher cuidar de si, que esse medo caia por terra agora. Porque o Senhor não a criou para viver exausta. O Senhor a chamou para viver com propósito, com equilíbrio, com alegria. Que ela saiba que tem valor mesmo quando descansa. Que é amada mesmo quando não está produzindo. Que a tua aprovação é maior do que qualquer cobrança externa. Eu oro também, Senhor, pelas emoções que ela sente e às vezes não sabe explicar. Aquela tristeza leve que chega sem motivo. Aquele vazio que aparece mesmo quando tudo parece estar bem. Aquele aperto no peito que ela não sabe nomear. Pai, só o Senhor sabe traduzir esses silêncios. Só o Senhor sabe o que ela sente quando ninguém está por perto. E por isso eu te peço, entra nesses lugares escondidos agora. Ilumina, cura, restaura. Senhor, cobre também os sonhos dela. Tantos sonhos, alguns ainda vivos, outros já deixados de lado, outros guardados com carinho e medo ao mesmo tempo. Eu oro para que ela volte a sonhar com liberdade. Que o medo do fracasso não a paralise. Que o medo de ser criticada não a impeça de tentar. Que ela compreenda que, mesmo que os sonhos mudem de forma, o teu propósito permanece. Dá a ela a coragem de tentar de novo, de começar do zero se for preciso, de reescrever a própria história com tua ajuda. Que ela não viva com arrependimentos por não ter tentado. Que se mova com sabedoria, mas também com ousadia. Que entenda que fé é caminhar mesmo sem ver tudo ainda, e que o Senhor está no caminho, no processo, em cada passo. Senhor, eu oro agora pela saúde emocional dela. Que os altos e baixos sejam equilibrados pela tua paz. Que as crises de ansiedade cessem. Que o pânico vá embora. Que o medo da solidão seja dissipado. Que os gatilhos emocionais sejam curados pela tua presença. Que as noites de insônia se transformem em noites de descanso. Que a inquietação seja trocada por uma calma profunda que só o teu espírito pode trazer. E se ela estiver enfrentando depressão, ainda que em silêncio, eu oro agora por alívio. Que a luz entre, que a esperança retorne, que a vontade de viver floresça de novo, que os pensamentos sombrios sejam substituídos por pensamentos de paz, que o Senhor renove a mente dela, como uma brisa suave limpa o ar pesado, que ela sinta que pode respirar fundo outra vez, que pode sorrir de novo, que pode encontrar sentido. Pai, cobre com tua mão poderosa também o dia de amanhã. Que seja um dia de boas notícias. Que seja um dia leve, produtivo, surpreendente. Que tudo flua. Que tudo se encaixe. Que até os contratempos sirvam para o bem. Que haja encontros certos,
palavras certas, decisões guiadas pelo teu espírito. Que o teu favor esteja sobre cada detalhe. E quando ela se deparar com situações difíceis, que não reaja com desespero, mas com fé. Que respire fundo e se lembre: Deus está comigo, eu não estou sozinha. Que essa certeza seja como uma âncora, firme, imovível, que sustenta em qualquer tempestade. Eu também oro pelas finanças dela. Que não falte o essencial, que haja sabedoria na administração, oportunidades de crescimento, surpresas boas. Que ela não viva com medo da escassez, mas com a confiança de que o Senhor é o provedor. Que ela viva com o coração aberto para dar e com as mãos estendidas para receber. E se houver dívidas, que o Senhor traga soluções. Se houver necessidade, que o Senhor envie recursos. Se houver injustiças, que o Senhor haja com justiça. Que ela veja, dia após dia, que o Senhor cuida até do que parece pequeno. Senhor, agora eu peço algo especial. Que o sono dela seja cheio de paz. Que não haja interrupções. Que não haja sonhos ruins. Que o corpo se renove. Que o sistema nervoso desacelere. Que os músculos relaxem. Que o coração bata em ritmo de descanso. Que a mente desligue das preocupações. Que ela sinta que está sendo embalada nos teus braços. Que mesmo enquanto dorme, o teu espírito continue trabalhando em seu interior, fortalecendo o espírito, curando as emoções, restaurando a alma, e que, ao acordar, ela sinta algo diferente, uma leveza, uma certeza de que tudo está se encaixando, uma paz que ela nem sabe explicar, mas que sabe que veio de ti. Senhor, eu continuo aqui, velando por ela em oração, e sei que o Senhor permanece mesmo depois que minha voz se cala. Senhor, sei que há tantas coisas que essa pessoa ainda não contou para ninguém. Sonhos não revelados, dores que escondeu por medo de ser mal compreendida, vontades que calou para não decepcionar, lágrimas que segurou para não preocupar. Mas agora, diante do teu altar de amor, tudo pode ser revelado, porque diante de ti não há segredos que assustem, nem feridas que o Senhor não possa curar. Pai, que neste silêncio ela se sinta livre para te entregar tudo, que confesse baixinho o que pesa, o que incomoda, o que não sabe lidar, que ela derrame diante de ti o que ninguém nunca viu, o que ninguém nunca entendeu, o que ela mesma talvez não tenha conseguido processar. Porque o Senhor não se escandaliza com a dor dela. O Senhor acolhe e transforma. Senhor, eu oro por renovação de identidade, que ela saiba com toda a certeza quem é aos teus olhos. Não é o que disseram que ela é. Não é o que fizeram com ela. Não é o que ela perdeu. Não é o que deixou de fazer. Ela é amada. Ela é filha. Ela é obra-prima do Criador. Ela é importante. Ela é útil. Ela tem um lugar, uma missão, um valor eterno. E que nada, absolutamente nada, roube isso dela. Renova, Pai, a visão que ela tem de si mesma. Que ela se veja com teus olhos. Que enxergue beleza onde antes via defeitos. Que enxergue graça onde antes via falha. Que aceite o próprio corpo com gratidão. Que abrace sua história com maturidade. Que ame a si mesma como o Senhor a ama. Senhor, se há dentro dela alguma vergonha escondida, algo que a faça se sentir menor, culpada, indigna, eu peço que essa vergonha seja arrancada agora, que ela saiba que o sangue de Jesus já lavou tudo, que não há condenação para quem está em Cristo, que ela não precisa mais se esconder. Pode levantar a cabeça, pode caminhar de cabeça erguida, não porque é perfeita, mas porque é perdoada. E que à medida que essa certeza cresça dentro dela, que os relacionamentos ao redor também sejam transformados. Que ela aprenda a se posicionar com equilíbrio. Que diga o que sente com verdade, sem medo. Que saiba se afastar do que a machuca, do que a enfraquece, do que a afasta de ti. E que se aproxime de tudo que edifica, que alegra, que fortalece, que cura. Pai, eu oro também por amizades. Que o Senhor tire de perto o que for falso, o que for tóxico, o que for peso, e traga conexões verdadeiras, pessoas de paz, de riso fácil, de alma leve, que ela tenha com quem contar, que se sinta pertencente, que encontre consolo em abraços sinceros. Que o Senhor levante pessoas que orem por ela, que a animem, que caminhem juntas. E se houver saudade de alguém que partiu,
alguém que ela amava tanto, que já não está mais aqui. Eu oro agora por consolo, que o Senhor envolva esse luto com amor, que o vazio não seja tomado por tristeza eterna, mas por memórias cheias de ternura, que ela sinta que não perdeu tudo, que há continuidade, que há amor que não se apaga, que a vida segue mesmo com saudade, que há esperança de reencontro, que o tempo não destrói o que foi vivido com verdade. Senhor, se ela estiver passando por uma fase difícil, um deserto, uma prova, uma temporada de silêncio, ajuda a lembrar que o Senhor continua guiando, que mesmo quando o céu parece sem resposta, o Senhor está no controle, que o silêncio não é ausência, que a demora não é descaso, que às vezes o Senhor está apenas preparando algo maior, algo melhor, algo que os olhos ainda não veem. Dá a ela, Pai, paciência para os processos, paciência com os outros, paciência consigo mesma, que ela não se cobre tanto, que saiba acolher suas falhas com compaixão, que entenda que crescer leva tempo, que não há pressa no reino dos céus, que cada passo está sendo observado com carinho pelo Senhor, e que o Senhor se alegra com cada tentativa, com cada avanço, mesmo que pequeno. E se ela se sentir travada, como se estivesse parada no meio de algo sem saber para onde ir, eu oro para que venha a direção. Que o Senhor mostre qual o próximo passo, mesmo que pequeno, mesmo que simples, que a luz do teu espírito clareie o caminho, que as portas certas se abram, que as erradas se fechem, que a confusão se dissolva, que venha a paz e, acima de tudo, que o coração dela permaneça descansando, porque no fim do dia é isso que ela mais precisa: repousar no Senhor, saber que está tudo sob controle, saber que mesmo nas noites mais escuras, o céu continua firme, que mesmo quando ela não vê, o Senhor continua agindo. E é por isso que agora, Senhor, eu te agradeço, porque eu sei que esta oração não está sendo em vão. Sei que o Senhor está ouvindo cada palavra. Sei que o teu espírito está se movendo. Sei que enquanto essa pessoa dorme, milagres estão acontecendo no invisível. Coisas estão sendo rearranjadas. O futuro está sendo moldado. A alma está sendo curada. Por isso eu te louvo. Eu te glorifico. Eu descanso contigo, Pai, porque o Senhor é bom, sempre. Senhor, que bom é poder parar tudo e simplesmente respirar em Ti. Mesmo enquanto essa pessoa dorme, mesmo enquanto os olhos estão fechados e os pensamentos vão diminuindo, o Teu Espírito continua se movendo em silêncio. É nesse lugar de quietude, Senhor, que eu continuo te adorando, te agradecendo e intercedendo por ela. Pai, eu te louvo porque a tua bondade não se esgota. A cada dia o Senhor renova tudo. E nesta noite, enquanto o corpo dela descansa, que o Senhor renove as forças que foram gastas, renove a fé que estava enfraquecida, renove o ânimo que foi consumido pelas pressões do dia a dia. Visita agora, Senhor, os sonhos que ela tem para os que ama. Talvez ela ore por filhos. Talvez ela carregue no peito pedidos por alguém da família, alguém doente, alguém perdido, alguém distante. Eu coloco cada uma dessas pessoas diante de ti. Que o teu cuidado alcance todos eles, mesmo onde essa pessoa não pode alcançar. Que haja salvação, libertação, reconciliação. Que o teu amor encontre cada um, mesmo nos lugares mais escuros. Senhor, se ela se sente responsável por mais do que consegue carregar, peço que o Senhor divida esse fardo. Tira o peso da culpa, tira o peso da obrigação constante de salvar todo mundo. Ensina a confiar mais, a confiar que o Senhor cuida, que o Senhor ama essas pessoas ainda mais do que ela ama, que nem tudo depende das forças dela, que o Senhor está trabalhando, e mesmo nas situações em que ela já fez tudo o que podia e não viu mudança, ensina-a a descansar, a entender que há tempo para todas as coisas, que há um processo por trás de cada transformação e que muitas vezes o Senhor age primeiro no invisível, antes que algo mude diante dos olhos. Pai, eu também oro por libertação. Se há qualquer área da vida dela onde o inimigo tenha tentado colocar algemas, vícios, relacionamentos destrutivos, pensamentos obsessivos, mentiras antigas, eu oro para que essas correntes sejam quebradas agora, em nome de Jesus.
Que essa alma seja livre, livre para ser quem o Senhor a criou para ser, livre para respirar, livre para viver com leveza. Senhor, também oro por cura. Cura física, cura nos órgãos, cura nos ossos, cura nos sistemas do corpo. Que o Senhor toque agora com teu poder. Onde houver inflamação, que cesse. Onde houver dor, que acalme. Onde houver cansaço crônico, que haja renovação. Que o corpo dessa pessoa entre em um estado de profundo descanso e regeneração. Que o sono seja terapêutico. Que o Senhor atue célula por célula, restaurando tudo. E mais do que isso, Senhor, cura a alma. As feridas que não aparecem no corpo, mas que latejam por dentro. As palavras duras que ela ouviu e não esqueceu. Os traumas que carrega em silêncio. As perdas que ainda doem. As situações que não foram digeridas. Entra nesses lugares, Senhor. Toca com tua graça. Acalma a alma dela. Traz paz onde antes havia nó. Senhor, continua ministrando durante a madrugada. Que o espírito dela ouça a tua voz. Que a tua palavra venha como um sussurro no coração. Que ela acorde com versículos em mente, com cânticos suaves, com intuições que vêm de ti. Que até mesmo os sonhos sejam forma de revelação, de consolo, de instrução. Eu oro também por proteção. Que nenhuma influência maligna tenha acesso a essa vida. Que o inimigo seja impedido de tocar qualquer área. Que os anjos do Senhor façam vigília ao redor do quarto, da casa, da mente, das emoções. Que o teu nome seja um escudo. Que o teu sangue seja um selo de segurança. Que esta noite seja um território inviolável. E amanhã, Senhor, que o dia comece com gratidão. Que o primeiro pensamento seja de paz. Que não haja pressa em levantar, mas sim uma disposição tranquila. Que cada pequeno detalhe, o abrir dos olhos, o toque da luz, o cheiro do café, a sensação do ar, sejam percebidos como presentes. Que ela se sinta grata por estar viva, por estar sendo cuidada, por saber que o Senhor está presente. E mesmo que o dia traga desafios, que a paz da madrugada continue guiando, que a calma desta oração continue ressoando no fundo da alma, que ela se lembre a cada hora que o Senhor está com ela, que não precisa correr, nem se justificar o tempo todo, nem provar nada para ninguém. Ela é suficiente, ela é filha, ela é amada. Isso basta. Senhor, que durante a semana ela veja evidências do teu cuidado. Um detalhe que se resolve, uma mensagem inesperada, um sim que parecia improvável, uma paz em meio à confusão. Que ela perceba teus sinais, que saiba que cada coisa boa que surgir tem a tua digital. Que ela te reconheça até nas entrelinhas do dia. E que, ao voltar a deitar nas próximas noites, ela já venha com o coração tranquilo, sabendo que há uma presença que vela por ela, que há um pai que não dorme, que há um amor que a cobre, que há promessas se cumprindo, mesmo quando os olhos não enxergam ainda. E por tudo isso, eu te agradeço, Senhor, por tanto amor, por tanta paciência, por tanto cuidado. Pai amado, sei que enquanto essa alma preciosa repousa, o teu espírito continua presente, ativo, amoroso. E eu continuo aqui, diante de ti, intercedendo com humildade, com fé, com carinho profundo. Porque eu creio, Senhor, que esta noite está sendo um divisor de águas, que sem barulho, sem espetáculo, algo está mudando no mundo interior dessa pessoa. E por isso, eu continuo orando. Senhor, há vezes em que a alma parece um campo após a tempestade, encharcada, confusa, sem forma. Mas o Senhor é o Deus que transforma campos devastados em jardins. O Senhor faz brotar flores onde parecia só haver lama. Por isso eu te peço, começa a reconstruir, começa a replantar, começa a fazer florescer de novo os lugares que ela achava que nunca voltariam a dar fruto. Traz sentido, Senhor. Traz beleza. Traz poesia de novo ao coração dela. Que ela volte a se encantar com a vida. Que os olhos vejam graça nos detalhes. Que o coração encontre doçura nas coisas simples. Que ela perceba que há ainda muito a viver, a construir, a experimentar. Que o tempo dela não acabou. Que não é tarde. Que há caminhos novos surgindo agora. E se por acaso ela estiver presa no tempo, presa em um trauma, em um arrependimento, em uma lembrança, que o Senhor a liberte.
Que ela aprenda a viver o hoje. Que pare de visitar o passado com tanta frequência. Que confie que o Senhor é capaz de escrever capítulos mais lindos do que os que ficaram para trás. Que ela caminhe em direção ao novo com fé. Senhor, eu oro por criatividade. Que essa mente se expanda. Que novas ideias venham. Que novos projetos nasçam. Que a inspiração volte. Que as mãos dela façam coisas belas, úteis, importantes. Que tudo o que ela tocar seja abençoado. Que o trabalho dela, seja qual for, seja um canal de bênção, de realização, de propósito. E que ela saiba separar as coisas. Que não leve o peso do trabalho para dentro da alma. Que saiba desligar, respirar, priorizar. Que tenha tempo de qualidade com quem ama. Tempo de qualidade consigo mesma. Que não se perca na correria. Que não se afogue em exigências. Que não viva para cumprir expectativas alheias. Que viva com propósito, com leveza, com identidade. Pai, eu oro por equilíbrio emocional. Que ela consiga lidar com as pressões sem explodir por dentro. Que aprenda a lidar com críticas sem se desmontar. Que seja forte, mas também sensível. Que chore quando precisar, sem culpa. Que ria com liberdade. Que sinta orgulho de quem está se tornando. E se vierem dias difíceis, porque eles virão, que ela tenha ferramentas emocionais e espirituais para enfrentá-los. Que ela saiba onde buscar força. Que recorra a ti antes de recorrer ao medo. Que fale contigo antes de se desesperar. Que veja em ti a rocha firme, o refúgio seguro, a presença constante. Senhor, e quanto às palavras que ela carrega na memória, aqueles julgamentos que um dia alguém lançou, aqueles apelidos cruéis, aqueles rótulos injustos, eu oro agora para que tudo isso perca o poder. Que cada uma dessas palavras seja anulada, cancelada, dissolvida pela verdade da tua voz. Que ela ouça o que o Senhor diz sobre ela. Tu és minha, eu te amo, eu te escolhi, eu te fiz com propósito. Senhor, se houver também comparação, esse hábito cruel de se medir pelos outros, de se achar menos, de se sentir atrasada, eu oro para que isso cesse, que ela compreenda que o tempo dela é único, que o caminho dela é diferente, que a graça dela não precisa ser igual a de ninguém, que ela abrace sua jornada com amor e paciência. Pai, visita agora os lugares internos onde ela se esconde, as partes dela que ela mesma evita olhar, os sentimentos que ela ignora, os desejos que ela engavetou. Toca nessas áreas com teu amor. Mostra que é seguro ser inteira, que o Senhor a ama completamente, que ela não precisa ser perfeita para ser acolhida, que pode se mostrar, pode ser vulnerável, pode ser quem é. E que a cada dia ela escolha caminhar mais leve, que solte o que não cabe mais, que se liberte de expectativas falsas, que desapegue daquilo que fere, que perdoe a si mesma também, que seja gentil consigo, que se trate com amor, que pare de cobrar tanto, que se olhe com misericórdia. Senhor, eu também oro pelos ambientes onde ela anda, que sejam ambientes de paz, que ela perceba logo quando algo estiver pesado e saiba se proteger. Que o Senhor lhe dê discernimento sobre quem a cerca. Que ela esteja onde há respeito, verdade, dignidade. E que onde ela estiver, a tua luz brilhe. Que ela leve teu amor para os lugares onde entrar. Que sua presença transforme. E se ela estiver passando por momentos em que parece que ninguém a vê, que tudo que ela faz é invisível, que ninguém valoriza, que ninguém reconhece, então que ela saiba, o Senhor vê. O Senhor repara em cada detalhe. O Senhor se alegra com cada gesto. Nada é em vão para o Senhor. Nada é pequeno demais. Por isso continua cobrindo esta noite, Pai. Continua ministrando sobre ela enquanto ela dorme. Que o teu espírito continue soprando vida nova dentro dela. Que a alma dela se renove enquanto o corpo descansa. E quando ela acordar, que um novo brilho esteja nos olhos. Que um novo ânimo esteja no coração. Que algo dentro dela diga com firmeza: hoje eu começo de novo. Senhor, às vezes tudo o que a gente mais precisa é de um lugar onde seja seguro apenas existir, onde não seja necessário estar sempre forte, sempre certo, sempre pronto. E é nesse lugar, no teu colo, que essa pessoa está agora. Ali ela pode repousar, deixar cair as máscaras,
silenciar os medos e apenas existir e ser amada exatamente como é. Que neste descanso profundo, Senhor, ela perceba que o Senhor a conhece inteira. Suas alegrias, suas dúvidas, seus defeitos, suas intenções. E mesmo assim, o Senhor a ama. O Senhor não desiste. O Senhor não se cansa de recomeçar com ela. O teu amor é persistente, é fiel, é eterno. E isso basta. Isso cura. Isso renova. Pai, eu oro para que essa certeza vá se aprofundando dentro dela, noite após noite. Que ela aprenda a viver a partir do amor e não do medo, a partir da confiança e não da insegurança. Que a vida dela vá sendo moldada pela tua graça, não pela pressão do mundo. Que ela caminhe guiada por tua mão, não pelas comparações ou pelas cobranças externas. E se ela estiver esperando por algo, uma resposta, uma bênção, um milagre, ensina-a a esperar com fé e não com ansiedade. Que ela aprenda a descansar durante a espera, a viver com leveza mesmo quando ainda não tem tudo o que gostaria. Que ela descubra o valor da jornada, que encontre alegria em cada passo mesmo quando o destino final ainda não estiver visível. Senhor, se essa pessoa estiver lidando com perdas, materiais, emocionais, relacionais, eu oro agora por consolo. Tira a sensação de vazio, tira o sentimento de fracasso. Mostra que nem toda perda é fim. Às vezes é recomeço, às vezes é livramento. Às vezes é o Senhor abrindo espaço para algo novo. Ajuda a confiar em Ti até nos nãos, até nas portas fechadas, até nos desvios do caminho. Porque o Senhor enxerga o que ela não enxerga. O Senhor sabe de coisas que ela ainda não entende. E tudo o que vem de Ti, mesmo quando é silêncio, mesmo quando é espera, carrega propósito. Pai, eu oro por cura de memórias. Às vezes, é o passado que mais dói. São lembranças que voltam, imagens que não se apagam, palavras que ecoam anos depois. Eu te peço, entra nessas lembranças. Muda a forma como ela olha para o passado. Restaura, tira o peso, tira a culpa. Que ela olhe para trás com compaixão, não com condenação. Que ela veja o quanto cresceu, o quanto sobreviveu, e que se perdoe, se liberte. Senhor, também oro pelos pensamentos do futuro, porque às vezes é o "e se" que gera mais ansiedade. E se não der certo? E se eu não conseguir? E se eu me arrepender? Mas hoje eu oro para que ela aprenda a viver no hoje, no agora, que pare de sofrer antecipadamente, que respire fundo, que confie que o amanhã pertence ao Senhor e que o que for necessário, o Senhor trará no tempo certo. Senhor, que ela aprenda a confiar em Ti como uma criança confia no Pai, com simplicidade, com leveza, com segurança. Que ela entregue os medos e receba a paz, que entregue as dúvidas e receba a fé, que entregue o controle e receba descanso. Que ela aprenda a se apoiar, não nas circunstâncias, mas na tua fidelidade. E que o Senhor vá à frente, abrindo portas, tocando corações, tirando obstáculos, preparando tudo. Que ela saiba que, mesmo quando não vê, o Senhor está preparando surpresas. Que o Senhor é um Deus de detalhes, de cuidado, de caminhos, e que em tudo ela saiba esperar. Mas esperar com o coração em paz, esperar com esperança, com expectativa boa, com alegria. Senhor, se ela estiver lidando com culpa, eu oro agora por libertação. Que ela saiba que já foi perdoada, que o sangue de Jesus cobre tudo, que não precisa mais carregar pesos que o Senhor já tirou, que o passado não define mais seu presente, que ela pode seguir, pode prosseguir, pode escrever novas páginas. E se alguém a fez se sentir pequena, se alguém a humilhou, a rejeitou, a feriu, que o Senhor arranque essa dor pela raiz, que o Senhor diga a ela agora: você é minha, você é importante, você é amada, e que ela creia nisso, que isso se torne verdade dentro dela, que essa seja a base da sua identidade. Senhor, enquanto ela dorme, vai curando, vai moldando, vai transformando, e quando o dia chegar, que ela acorde com esperança, com coragem, com leveza, com paz, porque o Senhor esteve com ela durante toda a noite. Pai, nesta noite, tudo silencia, mas o teu amor não se cala. Ele fala sem palavras.
Ele toca sem mãos. Ele envolve sem precisar ser visto. E é esse amor que eu continuo invocando sobre essa vida tão preciosa. Que mesmo dormindo, mesmo inconsciente, ela seja envolvida por algo maior que o entendimento humano. A certeza íntima e profunda de que o Senhor está aqui. Pai continua tocando agora nas expectativas frustradas, nas vezes em que ela acreditou com toda a força e não aconteceu, nas portas que pareciam abertas e se fecharam, nos caminhos que pareciam certos, mas se tornaram becos. Eu oro para que o Senhor trate com carinho cada uma dessas decepções, que o Senhor mostre que nada foi em vão, que o Senhor ainda tem um plano que não falhou, só está sendo redirecionado. Dá a ela, Senhor, a fé necessária para continuar, mesmo sem entender tudo, mesmo sem sentir tudo, mesmo com cicatrizes. Que ela se levante com esperança, que ela confie no teu tempo, no teu jeito, no teu cuidado. Senhor, eu também te peço agora por paz nos relacionamentos. Talvez haja mágoas que não foram faladas, palavras duras que machucaram, distanciamentos que nasceram de silêncios. Eu oro para que o Senhor reconstrua o que ainda pode ser restaurado. Que o Senhor traga perdão, humildade, reconciliação. E se houver pessoas que não fazem mais parte da caminhada dela, que a despedida seja pacífica, que a paz reine, mesmo nas separações. E se houver carência, saudade, solidão, que o Senhor preencha esse espaço com tua presença. Que ela entenda que companhia verdadeira começa em ti. Que a presença do Senhor basta. Que enquanto o tempo certo não chega, o Senhor continua sendo suficiente. Senhor, eu oro por alívio. Talvez ela esteja cansada, não só no corpo, mas por dentro. Cansada de lutar sozinha, cansada de esconder o que sente, cansada de fingir que está tudo bem. Hoje eu te peço que esse cansaço vá embora, que o teu fôlego entre nela, que a leveza volte, que a alma dela respire de novo. Toca nos lugares escondidos de Senhor, aqueles que nem ela mesma visita com frequência, as dúvidas que ela não confessa, os sonhos que ela guardou lá no fundo, os medos que a travam, as perguntas que não saem da boca, mas pesam no peito. O Senhor conhece cada canto, cada curva da alma dela. Então entra, restaura, fala, cura, Senhor. Às vezes, o que mais falta é sentido. A sensação de que os dias passam, mas nada muda. Que tudo é esforço e pouco fruto. Mas hoje eu oro para que ela veja sentido no simples. Que veja beleza na rotina. Que perceba o extraordinário escondido no cotidiano. Que redescubra a alegria de estar viva, de ter um propósito, mesmo quando ele não parece claro. E que, em breve, ela veja os frutos, que veja portas se abrindo, que veja orações sendo respondidas, que veja oportunidades aparecendo, que veja as promessas tomando forma, que algo aconteça dentro e fora, que a esperança dela seja recompensada. Pai, também oro agora por direção espiritual, que ela se aproxime mais de ti, que deseje te conhecer melhor, que volte a orar com liberdade, que volte a ler tua palavra com fome e sede, que não faça isso por obrigação, mas por amor, por prazer, por necessidade, que cada vez que buscar tua presença, ela encontre consolo, encontre vida, encontre verdade, e que com o tempo se torne cada vez mais parecida contigo, que fale com doçura, que pense com clareza, que ame com profundidade. Senhor, se houver em seu coração algum ressentimento, alguma raiz de amargura, algo que ficou preso no tempo, ajuda-a a liberar perdão, mesmo sem sentir vontade, mesmo sem ter ouvido um pedido de desculpa. Ensina-a que perdoar não é aceitar o erro, mas soltar o veneno, que o perdão é uma chave que liberta a alma, e que ela perdoe também a si mesma, pelas escolhas erradas, pelos tropeços, pelas vezes em que não soube fazer diferente. Que ela entenda que cada erro é uma aula e que cada lição a torna mais forte. E se ela mesma já pensou em desistir, se já teve dias em que não viu mais sentido, se já desejou dormir e não acordar, eu oro agora por renascimento, por uma nova vida brotando dentro dela,
Que o teu amor prove a ela que vale a pena continuar. Que há beleza por vir. Que ainda há risos que não foram dados. Que há lugares que ela ainda vai conhecer. Pessoas que ainda vai amar. Histórias que ainda serão escritas. Senhor, se ela tem chorado em silêncio, que o Senhor enxugue cada lágrima. Que o Senhor diga a ela: eu vejo você, eu conheço a sua dor, e eu estou aqui. Porque nenhuma lágrima é ignorada no céu, nenhuma oração é esquecida, nenhum pedido sincero fica sem resposta. Eu oro também por sabedoria, que ela saiba discernir o que precisa de ação e o que precisa de espera, o que precisa ser dito e o que pode ser silenciado, o que é dela e o que é do outro. Que ela não carregue pesos que não são seus, que aprenda a separar as batalhas, que se concentre no que o Senhor a chamou para viver. Pai, agora eu peço que o sono continue profundo, tranquilo, sem interrupções, que nenhuma inquietação atrapalhe, que nenhum ruído externo ou interno a perturbe, que a paz que o Senhor já começou a derramar se multiplique, que o teu abraço invisível continue envolvendo tudo. E amanhã, Senhor, que tudo seja novo, novo ânimo, nova disposição, novo olhar, nova leveza. Que ela saiba, sem sombra de dúvida, que foi cuidada durante toda a noite. Em nome de Jesus, Senhor, obrigada por ainda estarmos aqui, nesse ambiente de paz, nesse tempo sagrado em que o teu Espírito está tão presente. Tudo está em silêncio ao redor, mas no coração dessa pessoa há movimento. A transformação acontecendo, a cura acontecendo, a vida sendo restaurada, mesmo que os olhos ainda estejam fechados. Pai, eu oro agora por todas as vezes que ela se calou, que ela engoliu o choro, que ela se escondeu para não preocupar ninguém, que ela engoliu palavras, sentimentos, dores. Tantas vezes ela segurou o mundo por dentro enquanto sorria por fora. Mas hoje, Senhor, eu oro para que ela saiba que já não precisa mais ser forte sozinha, que o Senhor é a fortaleza dela, que o Senhor a sustenta, a protege, a entende. Toca nesse cansaço que não é físico, esse cansaço da alma, de sempre se manter firme, de sempre estar disponível, de nunca poder falhar. Que ela saiba que pode descansar, que pode ser frágil diante do Senhor, que pode se entregar sem medo ao teu cuidado, porque o Senhor não exige força contínua, o Senhor oferece alívio. Senhor, eu oro também pelas palavras que ela escutou e que ficaram marcadas dentro dela, palavras que a diminuíram, que a machucaram, que colocaram dúvidas sobre sua identidade, sua capacidade, seu valor. Palavras que foram ditas por pessoas próximas, talvez até por quem ela mais amava. Hoje eu oro para que todas essas palavras percam o poder, que sejam arrancadas como espinhos, que sejam substituídas por palavras tuas, palavras de vida, de cura, de verdade. Que ela escute agora, mesmo dormindo, mesmo em silêncio. Você é minha filha amada, você é preciosa aos meus olhos. Eu me alegro com você, eu tenho prazer em você, eu nunca te deixei. Pai, eu oro por estabilidade emocional, que as emoções dela sejam curadas e alinhadas, que os dias bons e ruins não definam o que ela crê sobre si mesma, que ela saiba se acolher mesmo nos dias em que não está bem, que ela pare de se cobrar perfeição, que aprenda a ser gentil consigo mesma, a se tratar com o mesmo carinho com que trata os outros. Senhor, eu também coloco diante de ti os vínculos dela, laços antigos, laços novos, laços saudáveis e também os que foram quebrados. Que tudo que for bom, verdadeiro e recíproco se fortaleça. Que tudo que for tóxico, desgastante e desequilibrado seja dissolvido com sabedoria e paz. Que ela aprenda a manter perto quem lhe faz bem e a soltar com amor quem já não caminha com ela. E se ela tem vivido em conflito interno por se sentir diferente, por ter uma sensibilidade que poucos compreendem, por pensar mais, por sentir mais, por perceber mais, que ela saiba que isso é um dom, que o Senhor a fez assim por um propósito, que ela pare de se culpar por ser intensa, que ela pare de se esconder para se encaixar, que ela brilhe com liberdade. Senhor, eu oro por perdão, que ela libere perdão para os outros, não por concordar com o que fizeram,
mas para que a alma dela seja livre, que ela perdoe até quem não pediu desculpas, até quem não reconheceu a dor que causou, que ela se liberte dessa prisão emocional e que ela se perdoe também pelos erros cometidos, pelas escolhas que hoje ela faria diferente, que ela abrace sua humanidade com misericórdia. Pai, eu oro por sabedoria nas palavras que ela diz, que a boca dela seja fonte de vida, que ela fale com amor, que ela aprenda a silenciar quando for hora de ouvir e a se expressar com coragem quando for hora de se posicionar, que ela saiba comunicar com verdade, mas também com mansidão, que sua voz leve paz. E se houver uma voz interna, crítica e dura, que a persegue todos os dias, uma voz que a cobra, que a diminui, que a acusa, eu oro para que essa voz se cale agora, que seja substituída pela tua voz, a voz do pastor, a voz do Pai, a voz do amor. Senhor, se ela tem sentido medo do futuro, que esse medo perca o espaço, que ela viva com expectativa, não com apreensão, que ela acredite que o Senhor já está nos seus próximos dias, que o amanhã não será surpresa para ti, que a estrada está sendo preparada, que nada será por acaso. E quando ela se sentir perdida, sem saber qual decisão tomar, que ela pare, que respire, que ore e que ouça, porque o Senhor fala, o Senhor mostra, o Senhor confirma, o Senhor guia. Senhor, eu te peço por paz no presente, que ela consiga estar aqui, agora, sem remorso do passado, sem ansiedade pelo futuro, apenas presente, apenas viva, apenas em paz, e que esse sono continue sendo lugar de renovo, de refazimento, de refúgio. Que as próximas horas sejam um banho de descanso no corpo, na alma, na mente. Que os sonhos sejam calmos, que a respiração siga suave, que o coração permaneça em paz e que, ao acordar, ela se sinta leve, forte, confiante, porque ela sabe, o Senhor esteve aqui, cuidando de tudo. Senhor, ainda estamos aqui, no mesmo lugar de quietude, no mesmo ambiente de descanso. Só que algo mudou. Algo foi transformado no invisível. Há mais paz agora. Há mais espaço dentro dessa alma. Há mais leveza, mais esperança, mais fôlego. Porque o Senhor está aqui. E quando o Senhor está, tudo muda. Pai, nesta hora tranquila da madrugada, em que a cidade dorme e os barulhos cessaram, eu sei que o teu espírito continua atento. E eu te peço, continua tocando nessa vida. Continua curando o que precisa de cura, liberando o que precisa ser solto, fortalecendo o que estava frágil, aconchegando o que estava inseguro. Senhor, eu oro agora por cada expectativa que ela carrega, expectativas com os outros, com o amanhã, consigo mesma, que tudo seja alinhado com a tua vontade, que ela aprenda a esperar o melhor, sem depender disso para estar em paz, que saiba sonhar, mas também confiar quando as coisas não acontecem como ela imaginou, que ela aprenda que nem tudo sai do jeito dela, mas tudo pode sair do teu jeito. E isso é sempre melhor. Que a esperança que mora nela seja viva e não ansiosa. Que seja confiante e não impaciente. Que ela se acostume a viver por fé, mesmo quando não tem todas as respostas. Que ela aceite o mistério da tua soberania. E mesmo sem entender tudo, sinta-se segura. Pai, eu oro pela vida espiritual dessa pessoa, que ela volte a orar com profundidade, que volte a te buscar com paixão, que a intimidade entre vocês seja restaurada, aumentada, consolidada, que a Bíblia volte a ser um lugar de encontro, não apenas de obrigação, que ela se sinta à vontade contigo, que te veja como um amigo de verdade, que converse contigo como quem fala com alguém que ama e que é amado. Senhor, se ela tem dons adormecidos, desperta-os. Se há ministérios que ainda não nasceram, revela-os. Se há algo dentro dela que o Senhor colocou e ainda não foi manifestado, libera. Que ela entenda que a vida dela não é comum, que há algo divino nela, que há algo do céu sendo gestado, e que em tudo ela saiba que não precisa de palco para ser usada por ti. Que as maiores missões acontecem nos bastidores, nos gestos simples, no ouvir, no servir, no doar-se. Que ela encontre propósito onde os olhos humanos não veem glamour, mas onde o céu vê valor. Senhor,
Também oro pelas decisões que ela terá que tomar nos próximos dias. Que não haja pressa, que não haja dúvida confusa, que ela perceba o teu sopro, que saiba quando avançar, quando parar, quando esperar. Que tudo que for para a paz permaneça. Que tudo que trouxer agitação interna seja descartado com sabedoria. E se ela estiver orando por alguém específico, por um filho, por um cônjuge, por alguém que está doente, por alguém que se afastou, eu uno minha oração à dela. Eu te peço que o Senhor vá até essa pessoa agora, que algo mude, que algo aconteça, que a presença do Senhor alcance onde ninguém mais pode alcançar, porque a tua presença vai onde palavras não chegam. Pai, se há dentro dela algum grito preso, que ela consiga colocar para fora com liberdade, seja em oração, seja em lágrimas, seja em arte, seja em palavras escritas, que ela tenha formas saudáveis de expressar o que sente, que não precise reprimir tudo, que não precise guardar tanto, que encontre válvulas de escape santas, que encontre lugar de acolhimento, que encontre pessoas que escutam com amor. E, Senhor, se ela tiver feridas causadas por líderes, por autoridades, por pessoas que deveriam tê-la cuidado, mas a machucaram, eu oro agora por cura. Que o Senhor trate com teu amor o que foi ferido por mãos humanas. Que ela saiba separar o que é o Senhor e o que são os homens. Que ela não rejeite a tua presença por causa da falha dos teus servos. Que ela volte a confiar, mas com discernimento.